pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós não vamos apresentar uma resenha espetacular. Hoje é dia de tema novo, de tema polêmico, de provocação. Eu vou fazer para vocês hoje mais uma provocação que a gente faz de vez em quando no canal Livros e Ideias. Mas antes dá um famoso like, ative o sininho de notificação, se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos e distribuam bastante esse vídeo para os seus amigos. Divulguem esse canal para os seus amigos em redes sociais. Dito isso, pessoal, o tema é o seguinte. Vou fazer uma pergunta, né? E vocês tentem responder. Ler no idioma original ou traduzido? O que muda na experiência da leitura? É uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes. Você já parou para pensar no que acontece quando lemos um livro traduzido? E a maioria dos livros que a gente lê, infelizmente, são traduzidos. Outra pergunta, será que estamos realmente lendo o leitor ou o tradutor? Hoje vamos conversar sobre essas diferenças entre ler uma obra no idioma original ou na tradução e como isso pode transformar completamente a nossa experiência literária. Toda a língua tem um ritmo, um som, uma maneira própria de expressar emoções. Isso até quando se fala a mesma língua em dois países diferentes, você observa essa musicalidade, né? Quando um autor escreve, ele escolhe palavras não apenas pelo significado, mas pelo tom, pela musicalidade, pelas entrelinhas. Um exemplo simples, né? O humor britânico do Oscar Wilde, ou as ironias sutis de Machado de Assis. Principalmente no Machado, que eu trabalhei mais nesse canal, vocês conseguem ver muito claro esta diferença. E esses detalhes que eu estou falando são moldados pela própria língua, né? Ler em inglês, em francês, em português ou japonês é mergulhar não só na história, mas na alma cultural de quem a escreveu. Quando lemos um livro no idioma original, nós temos acesso direto à voz do autor, sem filtros, sem intermediários. É como se ouvir uma música ao vivo em vez de uma gravação. Acho que todos já tiveram essa experiência. Mas aí vem o dilema, né, pessoal? Nem todo mundo domina todos os idiomas. Acho que ninguém domina todos os idiomas. Aí entra o tradutor, o nosso grande amigo, o nosso grande benfeitor, o tradutor. É uma figura muitas vezes invisível, mas é essencial. Traduzir não é apenas trocar palavras de uma língua para outra, é recriar o texto, preservar o sentido, a emoção dentro do possível, o estilo, e muitas vezes até reinventar passagens para que o que ele está traduzindo faça sentido em outro contexto cultural. Por isso é que se diz que toda tradução é uma interpretação. Veja que o tradutor toma decisões. E aí vem, né? Se eu vou traduzir uma obra, o que manter literal, o que adaptar, o que eu sou obrigado a sacrificar. E, inevitavelmente, cada escolha muda um pouco a obra. Como sempre, dando exemplos, na tradução de Dom Quixote, há termos espanhóis intraduzíveis, expressões que perdem parte do sabor original. Já na tradução de Os Miseráveis, de Victor Hugo, as nuances poéticas de francês podem
se diluir em português. Então, o que acontece quando lemos uma tradução? Podemos perder o ritmo, a musicalidade, os duplos sentidos, o jogo de palavras, mas, por outro lado, ganhamos acesso a mundos inteiros que não poderíamos conhecer de outra forma. A tradução tem que ser olhada como uma ponte. Ela nos permite ler Dostoiévski, Kafka, Romero, Murakami. E quando o tradutor é sensível e fiel ao espírito do autor, pessoal, essa ponte é sólida, é quase transparente. Mas ainda assim é uma ponte. O original continua lá, do outro lado do rio, né, como se diz. E, finalmente, o que seria o ideal? Né? Ler no idioma original sempre que possível. Nem que seja um conto, um poema curto, só para sentir o sotaque da alma do autor. Mas também, eu acho que nós precisamos reconhecer o imenso valor dos tradutores que fazem a literatura cruzar fronteiras. No final das contas, ler é um diálogo. Eu confesso que de vez em quando eu escolho um autor brasileiro e mesmo latino-americano para poder, porque a tradução aí se torna um pouco mais fácil, para poder mergulhar nesse caldo emocional e de sentimentos e de alma que o autor quer dar. Quando a gente lê no original, a gente percebe que conversa diretamente com o escritor. Quando lemos uma tradução, conversamos com dois artistas, o autor e o tradutor. Isso também é bacana, é louvável. Isso é para pensar, viu, pessoal? Então, você já leu alguma obra? É uma experiência interessante. Eu não fiz ainda não, mas vou fazer. Já leu alguma obra, tanto no idioma original quanto traduzida? Você consegue perceber as diferenças? Eu estava pensando, eu domino um pouco o francês, estou meio enferrujado, mas talvez eu vou tentar ler uma obra curta em francês, depois leio a tradução em português. Mesma coisa da literatura latino-americana. Talvez eu leia um Gabriel Garcia Marques nas duas línguas. Conta aqui nos comentários se você gostou desse tema e deixando o like, se inscrevendo nesse canal se ainda não estão inscritos. Afinal, você vai receber as novidades do canal, você vai ter contato com esse canal que tem a pretensão modesta de estimular aos leitores o hábito da leitura. Divulgue esse canal, é muito importante a divulgação desse canal para os seus amigos e para as suas redes sociais. Para quem chegou até o final desse vídeo, até o próximo, muito obrigado e tchau, tchau!